Pessoal, eu quero trazer mais um tema agora também, da passagem de Lula ali pela cúpula CELAC. Ele fez um balanço da viagem a Bruxelas, na Bélgica, classificou as reuniões com a União Europeia de exitosas, disse ainda que poucas vezes viu tanto interesse político e econômico dos países europeus com a América Latina. E para Lula, esse interesse está diretamente ligado à expansão dos investimentos chineses na região. Vocês enxergam esse êxito que Lula menciona nesse encontro, mais um, com a União Europeia, hein, Gustavo Segré? Você sabe que concordo com o presidente na preocupação europeia dos investimentos chineses na região, e isso é uma preocupação americana também. Mas sempre que tem feiras internacionais, tem alguma característica que chama rodadas de negócios. Quando a gente vai nessas rodadas de negócios, se fazem reuniões entre um que quer comprar com um que quer vender. E tem formulários que te perguntam quanto você acha que vai conseguir vender a partir dessa reunião. Aquele que não vai vender, ele coloca que vai vender, porque ele quer mostrar para o concorrente que ele pode ter um negócio bom. Aquele que efetivamente vendeu, não coloca que ele vendeu, porque não quer mostrar para seu concorrente que ele abriu esse negócio. Ou seja, é um formulário mentiroso, porque nada disso é a realidade. Esse êxito, teoricamente sucesso manifestado, na teoria é fato. É aquele que disse, eu vou fechar muitos negócios. Mas quando você vai efetivamente para dizer, quantos negócios fechamos? Aparece o grilho, cri-cri, cri-cri. Não aparecem esses negócios fechados. Então, foi boa a reunião? Claro, sempre muito interessante. Europa tem interesse na América Latina? Tem. Mas não é uma questão do interesse somente. É para avaliar o que está sendo feito e para se preparar melhor caso o acordo dê certo. 5h28 da tarde. Quem nos ouve pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Grande abraço. Até já. Quero saber de você, Felipe, se de fato esse êxito fica só no discurso ou se ele também entra na prática. Se essas visitas do presidente Lula podem trazer, de fato, investimentos para o nosso país. Eu acredito que sim. Eu acredito que a relação da União Europeia com os países da América Latina está cada vez mais uma realidade, né? Isso porque não tem outro caminho alternativo para percorrer, não é? O mundo mudou muito por conta da alteração das cadeias produtivas, que geraram a alteração das cadeias logísticas, tornando o mundo cada vez mais caro. Isso se decorreu porque os Estados Unidos e a China estão buscando cada vez mais ser independentes entre si. O mundo, antigamente, quando a China e o Brasil viviam de forma harmônica, né, era muito mais barato. E a forma para você criar alternativas institucionais seria exatamente a aproximação da União Europeia com a América Latina. E você, Gani? Acho muito difícil, né? Por quê? Eu acho que essas viagens do Lula... Eu não conheço nenhum outro chefe de Estado que tem viajado tanto quanto o Lula. É algo sem precedentes. Aliás, mas o presidente justifica que está fazendo isso neste momento exatamente por causa das relações que foram quebradas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Veja, durante a gestão de Jair Bolsonaro, nós tivemos uma pandemia. Basicamente, durante 2, 3 anos era impossível viajar, né? Os negócios começaram a voltar em 2022 e aí tinha também em 2019, mas 2020, 2021, início de 2022, completamente prejudicado. Felipe, você acha que foi só culpa da pandemia? Não, claro que não. Existe Skype, existe Zoom, existe telefonema, né? Dá para você, mas o Brasil não foi esse pária. O Brasil não foi esse durante a pandemia uma relação harmônica entre os países. Em 2022, a gente recebeu muita grana. E é importante destacar o seguinte, né? Está na mesa da União Europeia destinar para a América Latina 100 bilhões de euros. Né? Ou seja, é importante. Felipe, é importante. 2019, o acordo Mercosul-União Europeia, costurado pelo Brasil, avançou perfeito. Em 2019. Mas cadê a execução do acordo? Não era o Lula, era Bolsonaro. Comparado 4 anos. Não, mas peraí. Não ficou parado por causa nem do Bolsonaro, nem de qualquer outro governo de direita. Ficou parado porque o rito desse acordo estabelece que deve ser aprovado pelos congressos dos países, o que não foi. E aí, em março desse ano, que volta a ter, teoricamente, por esse empurrão que o Lula queria manifestar,
vem esse side letter com essas alterações que ainda não foram respondidas por parte do Mercosul para a Europa. O Lula vai para Londres, ele fica numa suíte presidencial que custa R$40 mil a diária e leva uma comitiva, acho que com 53 quartos. Mas o Lula não conhece o... Mas trouxe 200 milhões de reais. Então não tem ainda, show me the money. Na reunião que teve com o Lula e o primeiro-ministro da Inglaterra, houve a promessa de destinação de 200 milhões de euros. No campo das ideias. Entendeu? E agora são 5h31, o pessoal da rádio voltou. Eu quero aproveitar que estamos unidos em todas as plataformas para engrossar um pouco esse molho, porque Lula voltou a fazer críticas às quarta-feira, pós-folga, é isso que acontece. Exigências do Bloco Europeu sobre questões ambientais, afirmou que os parceiros discutem propostas e não ameaças. E disse que vai responder à carta agressiva da União Europeia em até 3 semanas. Vamos acompanhar um trecho. Agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que 2 parceiros estratégicos não discutem com ameaças. A gente discute com propostas. Nós fizemos a resposta brasileira. A resposta brasileira está sendo discutida com os 4 países e depois nós vamos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. Eu sei que aqui vocês sempre divergem bastante sobre os temas e principalmente sobre as falas de Lula, e isso que é o interessante do nosso programa. Mas vocês reconhecem que Lula toma uma atitude correta ao fazer esse tipo de cobrança ali, na frente de todos os líderes da União Europeia, sobre essa cobrança que a União Europeia faz pela questão ambiental do Brasil, mas que ela mesma não cumpre? Lula tem razão nessa questão, Gustavo Segré? Eu acho que sim. Está certo, tem que mostrar o respeito que a União Europeia deve ter com o Mercosul. O que não estou de acordo com os espaços temporais. Essa carta foi enviada pela União Europeia, com a tutela da França, sobretudo, no mês de março. Nós estamos em julho. Teve reuniões aqui em Brasília de vários presidentes que poderia ter feito uma reunião menor com os representantes do Mercosul. E teve a reunião do Mercosul em que passou a presidência pro tempore da Argentina para o Brasil, que isso poderia ter sido definido. Tenho vários contatos na chancelaria argentina em que está estabelecido que as demoras são feitas em função de que não tem essa proposta brasileira. Agora, aparentemente, tem. Mas por que não aproveitar essa reunião da CELAC com a União Europeia para levar a proposta e não ter que esperar? Porque aí seria muito melhor. O presidente manifesta a sua oposição perante as ameaças e diz, está aqui a nossa proposta. Perdemos o tempo. Você analisa dessa forma também, Felipe? Eu não analiso dessa forma, não. Eu acho que na política exterior há o tempo da negociação. Não é? Às vezes, né, faz sentido você querer negociar sem mostrar a carta, né, do que entregar a carta primeiro, sem pensar e sem discussão. Então, eu acho que o timing do Lula, nesse aspecto, é muito importante, sim, não é? Ele, com certeza, junto com os embaixadores, estão negociando com os países da União Europeia para, quando chegar a carta contra essa exigência absurda que a União Europeia impôs ao Mercosul, já suavizem e já cheguem numa conclusão muito mais rápido. Gani. Concordo com o presidente Lula nesse caso. De fato, a União Europeia como um todo, ela utiliza da causa ambiental para ter vantagens comerciais. A gente é muito mais desenvolvido do que eles nessa questão. Agora, o presidente Lula também prova do seu próprio veneno. Por quê? Porque enquanto ele era oposição, ele demonizava o Brasil, dizendo que o Brasil não respeitava o meio ambiente, porque interessava para ele politicamente. E colocava tudo isso, fazia aquele terrorismo ambiental e colocava na conta do Bolsonaro. E agora ele está sentindo que não é uma questão ambiental, é uma questão comercial disfarçada de uma questão ambiental para a União Europeia ter vantagem.